Bem, meus amigos, está começando pela Canaã News TV, mais um programa Jogo Aberto. A apresentação, Aura Oliveira. Hoje eu vou conversar com a professora universitária Agna Souza. Todo mundo conhece, que foi candidata a prefeita aqui em Ariquemes nas eleições passadas. Bom dia, professora. Bom dia, Aura. Bom dia, a equipe da Canaã News e todos aqueles que nos assistem. Obrigada por estar aqui. Professora, vamos falar de educação? Vamos? Vamos. Vamos. A educação é primordial para o desenvolvimento da política? Então, a educação, ela prepara a base do cidadão, né? Do conhecimento secular. Então, quando nós trabalhamos dentro da educação o viés político, porque o que é a política, né, Aura, se não a arte de fazer o bem comum, né, coletivo? E o ambiente escolar, a educação, ela propicia essa interação entre os indivíduos. A gente já começa a fortalecer o nosso papel político ali dentro, né, desse ambiente educacional. E a educação está para isso, para politizar as pessoas, informar, preparar, transformar, dar asa para as pessoas, né? Eu sinto saudade de uma parte da educação, que foi da minha época, quando eu estudava, Organização Social Política Brasileira. Eu não sei por que tiraram isso do currículo da educação. E a educação moral e cívica? Educação moral e cívica, exatamente. O currículo escolar, ele vai passando por algumas alterações e se perde um pouco daquilo que, enquanto cidadãos, nós precisamos entender a sociedade e essa dinâmica que ocorre entre a sociedade civil, o poder público, né? A gente precisa... Tem coisas que a gente não consegue explicar o porquê que isso toma outra forma. Eu também sinto falta da OSPB, né? Exatamente, OSPB, a educação moral e cívica, né? A gente tinha aquele momento de estar aí venerando a pátria, né? Desenvolvendo em nós o patriotismo dentro do ambiente escolar. Tem muita coisa que mudou, né? A sociedade está se reconfigurando. E eu não sei se é para melhor, não. Eu vi recentemente uma matéria jornalística em que o governador de São Paulo obrigando que os alunos, né, primeiro e segundo grau, cantassem antes de entrar na sala de aula o hino nacional. E teve muitas críticas do pessoal da esquerda. Isso é bom? Olha, esse aluno tem que estar cantando o hino nacional e hasteando a bandeira, o pavilhão nacional? Quando você olha o efeito que a música causa no nosso sentimento, né? Eu entendo que o hino nacional, no meu entendimento, o hino nacional fortalece o sentimento de patriotismo. E nós temos que ter amor pela nossa pátria. Sim. Nós temos que cuidar do nosso chão, né? Volta e meia eu saio fora do Brasil aí, com algumas coisas, algumas oportunidades que eu tenho. Eu vou te dizer uma coisa, é tão bom quando você está fora do Brasil que você encontra um brasileiro, sabe? Alguns países têm o seu patriotismo tão divulgado, tão massificado. Eu penso que tudo aquilo que a gente pode resgatar, esse sentimento de patriotismo, eu acho válido. Eu não vejo problema, assim. Por exemplo, se esse governador entendeu que era necessário, por que não fazer? E vamos analisar com o decorrer do tempo o que essa prática transforma o cidadão. Eu acho que tudo é uma análise. Eu acho que todos os projetos para o bem comum, porque dentro do ambiente educacional a gente vai sempre pensar no bem comum. Vida pública, bem comum. É o que é para todos. Se isso resgata, por que não? Como é que nós vamos saber se não resgata se a gente não exercer? Né? Exatamente. Eu acho que tem que fazer e analisar. Né? Eu acho que deveria ser em toda a escola. Em toda a escola. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na minha época de ginásio, que na época não chamava-se primeiro grau, chamava-se ginásio. Uhum. Na minha época de ginásio, você perfilava no pátio do colégio, cantava o hino nacional, hasteava, cada vez era um aluno que ia hastear a bandeira, depois é que entrava para a sala de aula. E sem boné. Hein? Sem boné. E sem boné. E sem boné, exatamente.
E isso não se vê mais, professora, nas escolas. A escola tem planejamentos, regramentos, diretrizes, e assim, esse sentimento, a sociedade mudou muito, né? A gente vem percebendo, assim, uma mudança gradativa e muita coisa se perdeu daquilo que já foi como prioridade, né? Esse fortalecimento, eu acho muito importante a gente buscar resgatar. Não sabe se vai resgatar, mas se não tentar, não vai saber. Exatamente. Né? Eu vendo um vídeo no YouTube, no Vietnã. Coisa linda. Em cada esquina, em cada casa, tem uma bandeira do Vietnã pendurada. Pois é. Isso é patriotismo, é aquilo que a senhora estava falando, o patriotismo. Coisa que o brasileiro perdeu. Porque às vezes a gente vê, o brasileiro fala mal do Brasil, fala isso. Você pode falar mal de ações públicas que estão acontecendo aí, mas o Brasil é muito rico, só é mal distribuído a renda. O Brasil é um país onde você come muito bem, a nossa comida é muito boa, né? O nosso povo é um povo alegre, é um clima, nosso clima, esse calor, esse clima tropical do Brasil, isso é muito, muito bom, muito favorável. A gente tem muita coisa boa. Eu acho que a gente precisa abençoar mais a nossa nação, sabe? Bem dizer mais a nossa nação. Porque aqui que é a nossa casa, é aqui que nós vivemos. Exatamente. E trabalhar as nossas crianças, preparar a nossa base, nosso futuro de amanhã e desenvolver neles esse patriotismo, esse amor pela pátria, esse amor pela cidade, esse amor pelo Estado, pela casa, pela rua. Né? A valorização da vida começa quando eu valorizo o local onde eu vivo. Isso se dá com a educação? A educação tem passado por desafios, mas ela está para formar o cidadão. E quando a gente fala da formação do cidadão, a gente tem que pensar nisso. Eu não posso pensar o cidadão fora do seu chão. Milton Santos, geógrafo Milton Santos, né? Ele fala isso, que sociólogo também, ele fala exatamente isso, né? O que o homem, a identidade do homem é o que ele faz no seu chão. Qual é o seu chão? Onde você está. Nós estamos, de uma forma geral, no Brasil. Nós temos que valorizar a educação. Se eu deixar de acreditar na educação, eu acredito que a educação, como base para o indivíduo alavancar a sua vida, projetar o seu futuro e chegar lá na frente com melhor qualidade de vida para ele e para a sociedade como um todo. Eu acredito também na educação, professora, porque se, por exemplo, você rever a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi praticamente extinto do mapa, através dos Estados Unidos com a bomba atômica, que arrasou Hiroshima. Como é que o Japão se reergueu? E hoje é uma grande potência em tudo. Através da educação. O Japão colocou os seus jovens para estudar e se tornarem cientistas, estão aí. Enquanto que o Brasil despreza a educação, não valoriza os seus cientistas, não valoriza o seu povo educacional. E eu vou até dizer mais para você. Hoje, o estado de Rondônia, no quesito jornada ampliada, que é o tempo integral da criança na escola, está em último lugar no Brasil. Último lugar? O último lugar no Brasil no quesito jornada ampliada, o estado de Rondônia. O que se investe do tempo da criança na escola. Em último lugar no Brasil. O que nós podemos pensar? Enquanto uma criança está na escola, tempo integral, não estou falando de saturar os profissionais da educação, não. Eu estou falando para dar qualidade para eles também. Porque não adianta eu colocar aluno tempo integral e não colocar profissionais capacitados e qualificados e ampliar o seu quadro de pessoal permanente com concurso público. Né? Enquanto os profissionais de educação estão recebendo essa estrutura dentro do ambiente escolar para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, para desenvolver o cidadão, para formar um cidadão crítico, alguém que pensa, reflete, analisa, concorda e discorda com polidez, com urbanidade. Né? Nós estamos
com essa criança, nós estamos preparando essa criança para a vida e dando suporte para as famílias. Porque enquanto uma mãe, um pai está na lida, buscando colocar o alimento na mesa, essa criança está sendo preparada para a vida. Então não se investe nisso. Quase 40% das mulheres no nosso estado que têm filhos de 0 a 3 anos seriam economicamente ativas se tivesse creche. Entendeu? Então, assim, a gente precisa investir mais na educação, porque enquanto um pai e uma mãe quer dar para o filho que ele não teve. Fato. Então, quando a gente oferece essa estruturação no ambiente escolar, valorizando os profissionais da educação e trazendo para a criança, para dentro desse ambiente, formando esse cidadão, qual filho que não quer? Qual pai que não quer ver o filho sendo preparado para a vida, sair de manhã de casa, deixa o filho na creche ou deixa o filho numa escola de tempo integral, sabe? E ele vai trabalhar e saber que o filho dele está sendo preparado para a vida, está lá bem cuidado, com uma alimentação que tem segurança nutricional, sabe? Bem preparado para a vida. Qual pai que não quer isso? Por que nós não fazemos isso? Por que o estado de Rondônia não investe? É só procurar no censo. É só procurar aí os resultados que nós temos aí. Então, assim, é muito sério o que o estado de Rondônia hoje compromete a formação do cidadão. Nós precisamos preparar. Quando a gente vê concurso público, tem tanta gente que vem de fora, pega a vaga dos que estão aqui. Não, nós temos gente boa aqui, gente preparada, gente qualificada. Vamos oportunizar, vamos viabilizar. Mais concurso público, mais estrutura para os profissionais da educação, mais profissionais qualificados, preparados, mais formação continuada para atender a demanda de hoje. Né? A educação ela é a base. Qual médico, qual advogado, qual engenheiro, qual profissional que não passou pelo chão da escola? Então, o que é a educação se não a base? A saúde, a gente teria uma saúde com menos problema se dentro da educação, se esse investimento dentro da educação fosse de uma maneira mais significativa. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, a educação ela é essencial para fazer com que o indivíduo vá para a vida preparado, qualificado, para enfrentar o que ele vai encontrar lá. Né? A gente precisa pensar nisso. Na sua fala, me fez lembrar o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Já sei, conheço, pode falar. Leonel Brizola criou, né, esse sistema que a senhora está falando aí, quando ele foi governador do Rio de Janeiro. E foi muito criticado, sim, porque deixar o aluno o dia todo numa escola. Né? Ele estava pensando certo? É porque, assim, quando eles falaram assim que era muito caro esse custo, né? Ele falou que o caro mesmo era a ignorância, né? Então, veja só, tem a base curricular comum que o aluno vai ter ali dentro de sala de aula, mas tem outras habilidades do aluno que a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa desenvolver. Então, num período o aluno vai estar sendo preparado em sala de aula no saber comum, mas no outro período ele vai trabalhando na área do esporte, na área de línguas estrangeiras, na área da música, da arte, da cultura. O que é a cultura? A gente precisa entender o que é a cultura na vida do cidadão, né? Desenvolver essas habilidades no aluno. Tem muita coisa que dá para se fazer, né? Não é você colocar o aluno para aprender português, matemática, o dia todo. Você vai fazer com que esse aluno, você vai criar interação com esse aluno, jogos onde esse aluno vai desenvolver o raciocínio. Tem muita coisa, a educação tem muitas condições de contribuir com a sociedade. E ainda mais agora na nossa época, que pelo avanço da tecnologia, né? Da internet, sim, coisa que anteriormente não tinham. Vamos propor, por exemplo, por que a gente não investe mais, por exemplo, se falando em tecnologia, em robótica, né? Robótica dentro da educação. Por que a gente não traz isso? Por que o Estado não aparelha as escolas com as tecnologias para a gente desenvolver
os nossos alunos, para os nossos alunos trazer para nós, para a nossa sociedade, trazer para os nossos setores produtivos, a gente tem que trabalhar a base, né? Soluções inteligentes e tecnológicas, rápidas. Porque esses meninos são rápidos. São rápidos, são. A senhora falou aí, eu tenho um neto que tem 8 anos e o meu celular deu problema esses dias. E eu estava lá tentando. Ele chegou, vô, qual é que o senhor quer? Eu digo, não, meu filho, eu queria ver aqui meu celular. Ele disse, daqui. Eu começo, né? Qual é a senha que o senhor quer? E em menos de 5 minutos o menino fez tudo. 8 anos. 8 anos, não paga boleto, não paga aluguel, não tem compromisso com nada, a mente dele, ó. Sim, tá livre. Vamos explorar isso. Vamos dar para ele. Aí, quando eu falo, né, da igualdade de oportunidade para os jovens, a proteção da criança, a igualdade de oportunidade para os jovens, é exatamente isso. Quando é que nós vamos pegar uma criança que tem um poder, que a família tem um poder econômico menor, e vamos dar para ele a mesma condição de quem tem, de quem não depende dessas políticas públicas que vem aí na área da tecnologia para aparelhar esse aluno? Quando eu falo disso, é criar as mesmas condições para que esse aluno também se desenvolva. Vamos oportunizar isso. Igualdade de oportunidade para os nossos jovens, a gente está falando disso. É trabalhar... eu, enquanto fui diretora ali no IFRO, eu tinha diretora do departamento de extensão, né? Eu tinha uma vontade muito grande de levar cursos na educação de base. Levamos cursos de educação de base, sabe? A Escola Levi recebeu, os professores receberam qualificação, depois investiram, todo mundo fez os cursos, entendeu? E os alunos envolvidos, você trabalha ali nas séries iniciais, Fundamental 1, Fundamental 2, quando esse aluno chega no ensino médio, esse aluno está altamente preparado, qualificado, sabe? Pensa, traz solução, o que a gente precisa é de solução. Porque você já percebeu que ninguém quer esperar? A hora que eu estava vindo para cá mesmo, o sinal ali, 1 minuto e meio. Falei, um sinal de 1 minuto e meio? Sabe? Já estava impaciente. 1 minuto e meio. A gente não quer esperar. Os áudios hoje, áudio de 1 minuto é muito tempo. Ninguém tem mais esse tempo. Ó. Certo ou errado, não sei. Eu não estou falando se está certo, se está errado. Estou dizendo que a gente não precisa de solução rápida. O brasileiro tem preguiça de ler, né? Você sabe disso. Você escreve muito bem, né, Aur? Eu lembro que eu, na minha adolescência, eu lia muito. Tinha aqueles livros, Sabrina, Júlia, Bianca, os romances. Eu li aquilo demais. Eu acabei me formando em letras justamente porque a língua, para mim, eu tenho formação em inglês, eu tenho formação em língua espanhola e letras, né, e suas respectivas literaturas. Então, eu tenho dupla licenciatura. E eu sempre entendi que a língua é a ferramenta que estabelece comunicação. É ela que me dá... É ela. A base, né? A base. Bem, meus amigos, eu vou faturar, né? Nossos comerciais, por favor. Emagreceu muito ou está nesse processo? Então esse vídeo é para você. É natural que o rosto fique com um aspecto um pouco mais envelhecido. Isso acontece porque quando o corpo perde peso, o rosto também perde volume. E com menos volume, o rosto também perde sustentação, dando aquele aspecto de derretimento facial. Mas calma, isso não significa que o emagrecimento foi algo negativo. Com a harmonização facial, é possível recuperar essa perca e te ajudar nesse processo. A ideia é devolver suporte, melhorar o contorno e acompanhar essa mudança do seu corpo. O seu rosto também precisa acompanhar essa transformação, de forma equilibrada e harmônica. Afinal, essa é sua nova versão. O agro não é só número, não é só produção. O agro é gente, é quem acorda antes do sol, é quem enfrenta chuva, seca, desafio. E não para. E agora tem um programa à altura dessa força. Esse é o Agro em Foco. Informação, estratégia e tudo que move o agronegócio regional.
Academia Malhação News, a maneira saudável de viver a vida. Há 25 anos em Ariquemes promovendo saúde e bem-estar. Equipe de profissionais qualificados e treinados para te auxiliar em seus treinos. Equipamentos de qualidade para o melhor desempenho em seus exercícios. Escolha o plano de sua preferência e venha para a Academia Malhação News. Unidade 1, na Avenida Taboca, 3854, no Setor 2. Telefone 984930933. Olá, sou o Dr. Bair Camargo, cirurgião dentista, especialista em implantes dentários, lentes de contato e faceta em resina. Se você deseja recuperar a saúde e a beleza do seu sorriso, estou aqui para lhe ajudar. Com técnicas avançadas e cuidado especial, posso proporcionar a você um sorriso mais harmônico e saudável. Agende a sua consulta e conte comigo para transformar o seu sorriso. Construindo ou reformando? Aqui na Canaã Britagem temos pó de brita ideal para assentamento de bloquetes, nivelamento e base firme, garantindo mais resistência e economia para a sua obra. Qualidade e entrega rápida, sua obra bem feita do começo ao fim. Esse é um recado para você, amigo empresário, que está precisando vender mais. Que tal potencializar suas vendas? Com o TabChat, você consegue. Venha conhecer, venha testar nossa ferramenta, um mês gratuito para você. Vando Jardinagem. Deseja um jardim que seja a extensão perfeita do seu lar, um espaço de beleza e tranquilidade? Nossa equipe de especialistas em paisagismo e jardinagem está pronta para transformar seu espaço verde em um verdadeiro paraíso. Da execução à manutenção, o seu Vando cuida de tudo para você. Plantas ornamentais e frutíferas, insumos e tudo para cuidar do seu jardim. Vando Jardinagem. Estamos na Chácara Debovsk, Rua Ludovico Monteiro, 1600, Setor Marechal. Seu Jardim dos Sonhos começa aqui. E para você que ama detalhes, olha só essa parte aqui da loja da Marplain Materiais para Construção, que é só cuba, detalhes para o banheiro. E eu quero mostrar para vocês, olha, essa cuba aqui, que diferente, né? Moderna, com essa torneira aqui, gente, uma estrutura mais dourada, que combinou perfeito com o rosa. Mas também tem outras variedades em cuba, tá? Temos essa preta aqui, ó, que é mais pequena. E olha só essa torneira que perfeita. Gente, olha que linda. Ó, e temos essa daqui mais pequenininha, mas temos essa daqui mais um detalhe mais, uma pegada mais oval. Além das cubas, você também encontra espelheira aqui, ó. E essa daqui já tá completa, tá? Vem o espelho, as gavetas aqui funcionais, ó, para você guardar seus utensílios, cremes de barbear, hidratante, perfume, toalhas. Olha como é espaçosa. E também com essa linda cuba. Olha os detalhes dessa cuba, gente. Ela é rica em detalhes. E sem contar, né, que é perfeita essa espelheira. E você, gostou dessa sessão? Eu espero que sim. Porque aqui na Marplain Materiais para Construção você encontra tudo em um só lugar. Em cada lar ou empresa, uma conexão de qualidade faz toda a diferença. Seja nas tarefas do dia a dia ou nos momentos especiais. E é por isso que a WorldNet trabalha todos os dias para entregar uma internet que conecta pessoas, negócios e histórias. Estamos presentes em Ariquemes, Garimpo, Bom Futuro, Alto Paraíso, Buritis e Rio Crespo, levando qualidade em conexão, tanto na cidade quanto na zona rural. Nosso maior objetivo é levar velocidade, estabilidade e confiança até você. Venha conhecer nossos serviços e aproveitar os melhores descontos e vantagens. Indique um amigo e ganhe desconto. Desconto por pontualidade. Clube de vantagens com benefícios exclusivos para clientes WorldNet. Telefonia fixa digital com muito mais qualidade nas suas ligações.
Quer saber mais e ficar por dentro das promoções? Acesse nosso Instagram ou entre em contato no 3516-7800. A Academia Malhação News trouxe uma novidade incrível para o Setor 4. A segunda unidade está localizada na Rua Vitória Régia, 2430. O novo espaço oferece um ambiente amplo e confortável, aparelhos profissionais com tecnologia avançada e uma equipe altamente qualificada pronta para te atender, além de musculação. Na Malhação News você pode desfrutar de aulas de Muay Thai, ritmos dance, gap, mobilidade, flexibilidade e pilates solo. Venha para a Malhação News e descubra a maneira saudável de viver a vida. Entre em contato, agende sua aula experimental pelo WhatsApp 981 69 09 33. Hoje o verdadeiro luxo é a naturalidade. Durante muito tempo a estética foi associada a grandes exageros, mas quando um rosto é tratado com planejamento e equilíbrio, ninguém percebe um procedimento. E isso é harmonização. Estar bem sem precisar seguir padrões. Oi, tudo bem? Vamos lá? Voltou, né? Bem, meus amigos que estão assistindo o nosso podcast Jogo Aberto na TV Canaã News, estamos de volta conversando com a professora e hoje candidata a deputada estadual pelo município de Ariquemes, no PP. Sim, né? sim. Essa trajetória. Gostou da política depois que foi candidata a prefeita? Então, hoje eu estou pré-candidata a deputada estadual, né, pelo PP, que está ali na conjunto com a União Brasil, né, a União Progressista. A experiência, a candidatura de prefeita, me oportunizou muito conhecer de dentro da casa das pessoas a dificuldade delas, a rotina delas, entendeu? O que precisam. Então, isso foi muito, muito gratificante. Quando andei pelos comércios, nas diversas cadeias, os setores produtivos aqui do Vale do Jamari, porque Ariquemes é uma capital do Vale, né? Isso tudo foi muito gratificante. Vi muito problema público que precisa ser resolvido. Hoje tem muito problema público. Ariquemes precisa retomar as rédeas da economia. Cuidado com a saúde, a educação, segurança pública, né? Então, devido, assim, meu doutorado em geografia, me dá muita habilidade para discutir as coordenadas geográficas, né? Eu entendi que eu fui no Anuário de Segurança Pública, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, publicado em 2025, colocou Ariquemes em 3º lugar no Brasil no índice de violência sexual contra crianças e adolescentes. Está lá. Para quem quiser ver o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, publicado em 2025. Vilhena está em 4º lugar, Porto Velho está em 5º como cidade, depois ele volta em 2º como capital, 29º lugar está de Paraná. Olha o que nós precisamos mexer no Estado, proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Já chegamos a ocupar o 1º lugar no feminicídio, mas no mesmo anuário nós só estamos perdendo para o Acre. Então, assim, um Estado governado na sua maioria por militares. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar deixando que isso aconteça? A população precisa ver o seguinte, que quando ela elege alguém, ela está dizendo assim, você me representa. A gente tem que voltar por consciência. Consciência de voto, consciência de escolha. Né? Você me representa. Aí quando você olha esses números, isso te representa? O
eleitor brasileiro não aprendeu a votar ainda? O comportamento do eleitor precisa ser revisto, sim, sabe? Eu acho que a gente precisa, eu acho que aquele que se candidata, ele precisa se aproximar mais do eleitor, para chamar o eleitor para junto dele, entendeu? Para trazer mudanças significativas. Para que a gente tenha condição, junto com esse eleitor, discutir políticas públicas. A partir de vivência. A gente precisa. Olha o que acontece em casas de parto. A mãe faz pré-natal direitinho. A criança passa da hora de nascer. Não adianta ninguém ficar bravo, não, porque passa, tá morrendo. Segue morrendo. A taxa de mortalidade entre os nascidos vivos é alta. A senhora está falando uma grande verdade. Recentemente, eu, como jornalista, fui chamado aí na casa de parto de Ariquemes. Uma mãe estava lá desesperada, com dor, sem atendimento. Aí a família me conhece, me chamou, eu fui lá. Por conta de eu ser jornalista, imediatamente a médica atendeu e teve que levar a moça para a sala de parto, porque estava passando da hora já da criança nascer. Quer dizer, o que a senhora está falando é uma grande verdade. É verdade. E assim, alguém que quer, vou defender. O tempo eu vi uma pessoa falando assim, mas a família tem que ter um projeto para poder não precisar da casa de parto. Mas a casa de parto está para atender quem precisa. Então não é a família que tem que ter um projeto, pode ter. Nem todo mundo tem condição financeira. Sim. Né? Agora está para atender. O que está acontecendo? A gente tem que sentar com os profissionais, pedir deles qual é o suporte que eles precisam. A gente, o eleitor precisa ver na pessoa que ele está elegendo capacidade de articulação e resolução de problema. Resolução de problema, para resolver. Não ficar só na conversa. Meu Deus, é uma fotozinha, um videozinho que vai para as redes sociais. Olha aqui, Hospital da Criança, não está demorando nem 1 hora, nem meia hora para ser atendido. Para, gente. Para. Vamos respeitar o suor do povo, vamos respeitar as vidas. O meu plano de governo, tem muita coisa do meu plano de governo. Eu falei muito de ampliar os horários das UBSs. Entendeu? Sim. Já tem um piloto aí acontecendo. Falei de transformar a FUNSET numa secretaria. Porque eu enxergo que nós temos 3 forças produtivas, que é o terceiro setor. Cultura, o esporte e o turismo. Hoje está. A gente tem que ter cuidado com gestões que elas são reativas. Só faz quando alguém fala, faça. Não consegue prevenir, gerir uma coisa democrática e compartilhada. Hoje a gente tem aí, a população toda chorou, e eu tô chorando, porque eu tô para lá e para cá, Porto Velho e Ariquemes, que eu tô trabalhando no IFRO em Porto Velho. Esse pedágio. E aqueles que nos assistem. Antes de duplicar e fazer a operação tapa-buraco, revitalizar a nossa... instalar o sistema Free Flow. O que eles estavam dizendo? Que ia começar a cobrança antes de fazer a obra. Porque, caso contrário, tinha feito tudo primeiro, depois instalava o sistema. Instalou o sistema na cara dos parlamentares. E todo mundo ficou quieto. Quando começou a cobrança, aí o povo ficou bravo. Aí começou a nascer o pai da criança. Veio eliminar. E eu vi um político, eu vi um aí, que não é daqui não, é lá do Cone Sul. Pegou e deu pulo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, como se ele não tivesse obrigação de fazer nada. Primeira obrigação que tinha era de ter discutido melhor, né, o que estava acontecendo, porque a população ia ser sacrificada. Como está sendo, né? Como está sendo sacrificada. Aí eu ainda gravei um vídeo e falei, pessoal, liminar não é cancelamento. Essa liminar vai cair a qualquer momento. Na outra semana caiu. O que está acontecendo? Todo mundo vai ter que pagar. E se não pagar em dia, tem multa.
fizeram isso aí, instalaram isso daí, na cara de todo mundo. É onde o eleitor tem que olhar para o voto dele, para a credencial dele, e falar assim, ó, eu vou apoiar fulano, eu vou votar em fulano, porque ele me representa. Se não chegar lá, eu não contribuí com isso daí. Porque nós, enquanto rondonienses, eu não nasci em Rondônia, mas eu sou muito mais rondoniense do que alguns rondonienses, porque eu estou aqui de coração. Eu poderia ir embora. Hoje, eu estou sozinha, eu tenho meu filho, o Ítalo, que mora comigo, minha filha Desirê mora em Chapecó, enterrei meus pais lá em Jaru, não tenho mais ninguém, sou uma mulher sozinha, né? Feliz sozinha, sabe? Estou bem sozinha, para! Tá bom, para! E aí, seguinte, eu poderia pedir redistribuição e ir para qualquer lugar. Eu tenho 2 irmãos, meus 2 irmãos moram nos Estados Unidos há 30 anos. Eu poderia ir embora para qualquer lugar. Eu moro aqui porque eu gosto daqui, eu gosto da comida daqui, eu gosto do povo daqui, eu gosto do calor daqui. Eu gosto de Rondônia. Eu estou em Rondônia. Então, assim, Rondônia é minha terra do coração. Não é onde eu nasci, é onde eu escolhi ficar. Ah, porque eu nasci aqui, e daí? Sim. Agora eu quero ver escolher ficar. Eu escolhi ficar em Rondônia, entendeu? Porque eu acredito em Rondônia, eu gosto de Rondônia, né? Então a gente tem que olhar o que é que nós estamos fazendo com as nossas escolhas, o que é que nós estamos escolhendo para o nosso estado. Nós somos a 3ª maior economia da região norte. E a nossa distribuição para combater as desigualdades. Porque o Brasil é um país muito rico. O problema do Brasil é a desigualdade social. Nós temos que oportunizar. Eu não estou falando de trazer o povo para a máquina pública, não. Eu acho que o problema do Brasil não é tanto a desigualdade social, é outra coisa. É a corrupção social. É, também. Só que assim, quando a gente vai para os indicadores, se você pesquisar aí, né, qual é a questão das economias mundiais, né? O Brasil, ela vai estar ocupando um ranking lá, e nesse ranking que ele está ocupando, vai dizer que o grande problema do Brasil é a desigualdade social. E Rondônia hoje? Vamos falar de Rondônia aqui, que é o que neste momento assim, a gente precisa discutir mais. Rondônia, quando nós olhamos, nós somos a 3ª maior economia da região norte, tá? Pará é a 1ª economia, o Amazonas é a 2ª e Rondônia é a 3ª economia. Então, assim, a nossa arrecadação é boa, nós temos muitas riquezas naturais, né? Mas, quando a gente olha a nossa taxa de ocupação, o número de emprego é crescente. É ótimo o nosso número de emprego. Mas a per capita é baixa, ou seja, ganha pouco, o povo ganha pouco, o poder de compra do rondoniense é baixo. Mas não sou eu que estou falando, eu só estou lendo os painéis de controle. A senhora é eleita deputada. Quais são os projetos que a senhora tem em mente? De tudo isso que a senhora falou. Precisamos desenvolver a economia. Precisamos desenvolver a economia. A cadeia leiteira hoje está com problema. O valor de referência do leite está baixíssimo. Levanta 3, 4 horas da manhã para alguém ir lá pôr preço no seu leite, no seu trabalho, né? Aí, precisamos desenvolver a economia. Precisamos pegar na mão da agricultura familiar. Precisamos pegar na mão daquele, negociar com aquele que produz em grande escala para trazer para cá indústrias e com incentivos fiscais. Precisamos dialogar sobre isso. Precisamos desenvolver pessoa, porque quem desenvolve a economia é gente. Gente com saúde, gente com educação. Eu estou falando de direitos sociais. Todo mundo tem direito à educação, saúde, moradia, emprego. O garimpeiro entra nessa pauta? Mas ele é gente, ele paga imposto, ué. Nós precisamos negociar com ele, conversar com ele. Os enfrentamentos são muitos, sabe, Aô? O que seria necessário, por exemplo, para que o garimpeiro de Rondônia pudesse trabalhar livre e gerar renda para o Estado? Em todo e qualquer segmento, em toda e qualquer cadeia, em todo qualquer setor da economia, a gente precisa sentar com as pessoas e entender onde está esbarrada a coisa para ele. Seja através de associação, seja através de sindicato, sociedade civil organizada. Sentar com ele onde é que está travado. O problema é a lei, são os regramentos. Onde nós podemos favorecer? Vamos discutir isso. Não é eu não posso chegar, por exemplo, dentro do garimpo e falar tem que ser assim. Não, eu tenho que entender deles,
diante daquilo que está posto para eles, para a gente ver como que a gente pode equacionar o problema para alavancar o setor. Assim como a cadeia leiteira, assim como a agricultura familiar com as hortaliças, com as frutíferas, né? Com as grandes culturas, com as pequenas culturas. Né? E onde que está? Qual é o problema? Somos um grande produtor de tambaqui. O que nós podemos fazer mais aqui? Onde nós estamos esbarrados? Qual é o problema? A gente precisa identificar o problema. A gente, como acadêmica, né, um problema de pesquisa, por exemplo, né, que a pesquisa está para desenvolver o Rondônia, o país, onde ela é feita, né, o seu loco, onde ela é feita. Então, assim, qual é o problema dessa pesquisa? A gente precisa identificar o problema. Se nós não estamos, se o que nós temos hoje, de regramentos, de leis, estão atendendo, fazendo fluir, fazendo a coisa acontecer, a gente precisa entender. Se não, meu filho, vamos negociar aqui. As decisões precisam ser coletivas. Entendeu? A gente precisa pegar na mão deles e vamos conversar. Pegar na mão, quando eu falo pegar na mão da agricultura familiar, por exemplo, que é uma discussão muito necessária, o que ele precisa para alavancar a produção dele? Hoje, por exemplo, a gente precisa pegar o cacauicultor, vamos dar muda para esse povo. Vamos dar muda. Qual o benefício, qual a participação do município, qual a participação do Estado na cadeia produtiva de Rondônia, nos APLs, no Arranjo Produtivo Local, Social e Cultural? A gente precisa discutir isso. Meio ambiente. Como é que entra na sua política o sistema ambiental que hoje é implantado no Brasil? Dentro do meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que entender, a ciência vai chamar a terra de Gaia, né? Que é a nossa mãe. Então, a gente precisa entender assim, hoje a gente discute muito a sustentabilidade, a gente precisa ter responsabilidade social. A gente precisa, sim, desenvolver economia? Sim, precisamos, com equilíbrio. Nós precisamos da sustentabilidade. Precisamos fazer com que o agro avance? Sim, mas não é de forma desenfreada, porque traz consequências, inclusive, na saúde do povo. Né? Uma árvore de pé, ela vai favorecer com que as nossas... uma árvore de pé, ela favorece o nosso sistema aquífero, né? A gente tem que entender isso, os nossos lençóis. Até onde aquilo que está posto hoje nas leis do meio ambiente impede o crescimento de Rondônia? Vamos discutir com a população, porque a população precisa participar das discussões. Sim. É isso que eu sinto falta. Decidem as coisas. A senhora não acha errada, por exemplo, essa investida, usando o nome do meio ambiente aí, tirando das famílias, expulsando as famílias das terras que estão aí há 30, 40 anos? A desapropriação é um problema seríssimo. É um problema seríssimo e é um vespeiro, né? É um vespeiro. Esse tempo eu fui numa reunião que tinha lá representantes de famílias. Nessa associação são 140 famílias que foram desapropriadas ali na RO 257. O povo estava produzindo. Como é que fica isso? Exatamente. Como é que fica isso? Outro problema também que eu vejo crucial aqui, por exemplo, em Rondônia, as estatísticas mostram, são 172 fazendas invadidas pelo MST. E a Assembleia Legislativa não se pronuncia em nada. Os deputados federais e senadores também não se pronunciam em nada. Isso faz, para mim, na minha vista, como jornalista, faz dizer que Rondônia está entregue. Terra sem lei. Terra sem lei. Eu sempre vou falar, todo problema que falar comigo, eu preciso, além de entender, eu preciso trazer a população para perto das leis. Onde é que está dando certo, onde é que nós temos entrave aqui, aí vamos discutir.
uma equipe técnica, com gente qualificada, com profissionais que tenham habilidade para discutir. Entraves, eles precisam ser tirados, a economia precisa avançar, mas não é a qualquer modo. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso meio ambiente. Nós temos que ter. E assim, invadir a propriedade do outro também é bem complicado, né? É complicado. É complicado. Precisa de... A gente precisa fazer com que... Na sentença judicial tem algo que eu acho muito lindo, sabe? Que se cumpra e se faça cumprir. Que se cumpra e se faça cumprir. Né? É sobre isso. Lei é para ser respeitada. Sim. Propostas de reforma podem ser feitas, alteradas. Né? Mas a gente não pode deixar... invasões, já está falando, o próprio nome já fala. Exatamente. Professora, na sua ideia política, a senhora que entrou na política recente. Recente, né? Sim, recente. Eu já estou com mais de 70 anos de política. A senhora vê uma possibilidade de uma mudança generalizada dentro da Assembleia, se for eleito novos deputados? Se o povo votar por consciência em quem tem capacidade de articulação, sim, por que não? O problema são algumas manobras que são feitas aí para alguns chegarem na cadeira. Entendeu? Sim. E aí, eu, por exemplo, eu sou uma mulher que eu não tenho um pai e um marido que tem um sobrenome, que ele não pode ser candidato, aí eu vou para lá para ele, para cumprir essa vaga. Eu, quando cheguei no partido, falei assim, lá no PP, conversando com Silvia Cristina, que veio para Senado, falei com ela, assim, minha amiga, e conversei também com o presidente do União Brasil, numa reunião, falei, olha, eu não quero ser vista como uma cota, eu sou uma possibilidade, a Agna Souza é uma possibilidade. Eu cuidei dos meus pais, eu criei meus filhos, né? Eu consegui, em meio a muita dor, a muita luta, eu consegui, dentro da educação, aquilo que eu me propus a fazer. Dentro do IFRA, o que eu fiz ali aqui em Ariquemes, eu qualifiquei, no ano de 2019 até 2023, foi quando eu estive à frente do Departamento de Extensão, ao lado da equipe que a gente montou ali, gente maravilhosa, que deu suporte, porque ninguém faz nada sozinho, 12.507 pessoas de qualificação profissional. Muitos cursos foram feitos presencial, online. A gente naquele tempo não aparecia porque o negócio era trabalhar, não tinha pretensão política, né? Exato. Tem gente que assim, o político faz, tira esse aqui, vai uma foto para mostrar que foi ele. Eu fiz muita coisa, sabe? Muita coisa. Então, assim, hoje, quando a gente olha, ofertei um curso, Raul, de corte e costura para mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje a gente vê nosso estado. 8 delegacias da mulher, que você chega lá para ser atendida, é um homem que está lá, porque eu precisei. Eu estive aqui em Ariquemes, eu precisei, fui lá, e era um homem que estava atendendo. 8 no estado inteiro, que não funciona, né? 7 dias na semana, e nem 24 horas por dia. 8, atende essa demanda? Quanto vale uma vida em Rondônia? Qual é o valor dessa vida, os governantes? Quem não é mulher nascida de uma? A Agna Souza está dentro de uma proposta como a melhor amiga do homem, cuidando dele, da família dele, entendeu? E dos bens dele, da mãe dele, da mulher dele, da filha dele. Ah, não estou com proposta voltada só para a mulher, não. A minha proposta abrange o homem cheio, porque eu estou pegando na mão do homem e ajudando a cuidar do maior patrimônio dele. E discutindo com ele também a comida na mesa dele. Como meu irmão, que está as suas condições para colocar comida dentro da tua casa. Estou trabalhando contra homem, não. De jeito nenhum. É a favor mesmo. Porque a gente tem aquela, né? O homem é o provedor, o homem, o trabalho público é do homem, a mulher fica mais no privado, cuidando da casa, cuidando das crianças. Isso é. Culturalmente a vida inteira. Isso é de antigamente. Isso é da época da minha mãe. Mas ainda é. Eu, para estar aqui hoje, já fiz meu café, já coloquei minha máquina para lavar roupa, estou lá cuidando da minha casa. Ainda é. Entendeu? Não dá para pagar alguém o tempo todo.
Então, esse trabalho de cuidado, 20 horas na semana a mulher tem o trabalho de cuidado, enquanto o homem tem meia hora. Professora, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer toda a equipe da Canaã News, te agradecer pelo convite, por estar aqui. É uma maneira da gente entrar nos lares, apresentar o nome de Agnes Souza, né? Fui candidata a prefeita em Ariquemes, hoje estou pré-candidata a deputada estadual pelo PP, ao lado ali de nomes de pessoas que têm feito um trabalho muito bom para o Estado, né? E sigo com essa proposta de desenvolver as pessoas para essas pessoas desenvolver a economia local, né? Atuando ao lado do homem, segurando na mão do homem para que ele tenha condição de colocar comida na casa dele, para que na casa dele tenha saúde, tenha educação, para que ele possa dar para os filhos aquilo que ele não recebeu, cuidando das demandas da mulher, a proteção das crianças e a igualdade de oportunidade para os nossos jovens, aonde eles sonharem ir. Bem, meus amigos, mais um programa Jogo Aberto pela TV Canaã News. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Emagreceu muito ou está nesse processo? Então esse vídeo é para você. É natural que o rosto fique com um aspecto um pouco mais envelhecido. Isso acontece porque quando o corpo perde peso, o rosto também perde volume. E com menos volume, o rosto também perde sustentação, dando aquele aspecto de derretimento facial. Mas calma, isso não significa que o emagrecimento foi algo negativo.